Paz e bem, irmãos em Cristo. Quem fala com vocês é o irmão Emanuel. Com o coração ardente e uma firme convicção, dou-lhes as boas-vindas a este espaço de fé, dedicado a proclamar a verdade em tempos de confusão. Este é um pequeno espaço de evangelização, humilde, mas inabalável, para aqueles que não têm medo de defender o que é sagrado. Hoje, irmãos, eu os convido para uma jornada de coragem e luz. Não vamos falar de um homem de carne e osso, mas do príncipe dos exércitos de Deus, São Miguel Arcanjo. O eterno defensor contra as sombras, o guardião da nossa liberdade e o guerreiro que nos recorda que, diante da soberba do mal, existe apenas uma resposta vitoriosa. Quem como Deus? Acompanhem-me para descobrir como sua força invencível nos ensina, hoje, a sermos valentes, a proteger a vida e a encontrar, na fé, a armadura definitiva para as nossas almas. Vamos começar! O estrondo antes do tempo. No princípio, antes que o sol acariciasse a terra ou que o homem respirasse o primeiro sopro de liberdade, não havia cidades, nem fronteiras, nem leis humanas. Existia apenas o reino da luz eterna. Ali, na aurora da criação, surge o nosso protagonista. Ele não nasceu de carne e sangue, nem sob o teto de uma casa de palha ou de um palácio de mármore. Sua linhagem é o fogo divino, seus pais não são deste mundo, pois foi moldado diretamente pelo pensamento do Criador. Ele é o primogênito da coragem. Em um contexto onde a harmonia era a única norma, surgiu o primeiro conflito da história, o aparecimento da escuridão disfarçada de soberba. São Miguel não conheceu a pobreza material, mas conheceu a maior riqueza que existe, a lealdade absoluta à verdade. Naquela corte celestial, onde a ordem e a hierarquia não eram imposições, mas reflexos da justiça divina, gestava-se a primeira grande batalha pela liberdade do espírito. O ambiente ainda não cheirava a incenso, mas ao aroma puro da energia criadora, um resplendor dourado que inundava cada canto do infinito. Mas entre as luzes, uma sombra de inveja começou a sussurrar uma mentira, a ideia de que a criatura poderia ser maior que o Criador, a primeira tentativa de subverter a ordem natural. Miguel, cujo nome já é em si um grito de guerra, não ficou apenas observando. Enquanto outros hesitavam diante da eloquência do engano, ele sentiu em sua essência o chamado de uma missão que marcaria o destino de toda a existência. Sua infância, se assim podemos chamar o seu despertar, foi a descoberta de que a paz tem um preço, a vigilância constante. A atmosfera tornou-se densa. O brilho eterno começou a ser encoberto por nuvens de rebelião. O clima da santidade foi interrompido pelo frio gélido do orgulho. E foi ali, naquele exato instante de tensão cósmica, que o jovem príncipe da milícia celestial deu o seu primeiro passo à frente. Não por obrigação, mas pela convicção de que não existe verdadeira paz quando se permite que a mentira aprisione os outros. Mas a prova estava apenas começando. Porque o adversário era astuto. E a batalha que estava prestes a explodir não seria travada com espadas de metal, mas com a força da vontade e o peso da palavra. O despertar do guerreiro da luz. Imaginem por um momento o peso do silêncio antes da tempestade. Em sua juventude espiritual, Miguel não buscava poder, buscava proteger aquilo que é justo. Enquanto a grande maioria dos seres de luz desfrutava da harmonia, ele começou a perceber uma mudança nas frequências do céu. O ar, antes puro e vibrante, começou a se carregar com uma estática pesada, um aroma de cinza e soberba que tentava sufocar a verdade. Miguel observava como o mais belo dos anjos, aquele que deveria portar a luz, começava a distorcer as palavras. Era a primeira narrativa da história, uma história que prometia uma falsa liberdade em troca de romper com a ordem natural. Miguel, com uma sensibilidade aguçada, percebia o frio dessa traição. Não era uma luta de classes, era uma luta pela própria essência da realidade. Seus valores foram forjados na observação. Enquanto outros se deixavam seduzir por promessas de igualdade com o Criador, Miguel se agarrava à humildade, que nada mais é do que caminhar na verdade. Seu caráter tornou-se inquebrantável. Sua fé não era cega,
Era uma convicção racional e espiritual de que a liberdade só existe dentro da lei eterna. Os sons do céu, antes sinfonias de paz, transformaram-se em murmúrios de divisão. Mas no meio dessa escuridão crescente, Miguel se preparava. Não com ódio, mas com a determinação de quem sabe que tem um propósito superior. Ele sabia que chegaria o momento de escolher. Ou o silêncio cúmplice, ou a defesa ativa do que é sagrado. E esse momento chegou com um estrondo que abalou os fundamentos do infinito. Quem como Deus? O grito da resistência. A divisão foi total. O universo pareceu partir-se em dois. Aquele que acreditava ser o centro de tudo lançou o primeiro ataque contra a estrutura da criação. Foi o nascimento da confusão. Mas antes que a sombra pudesse avançar sequer um passo a mais, uma figura se colocou diante dela com uma luz que não vinha de si mesma, mas do compromisso com o seu Criador. Não foi um exército que respondeu primeiro. Foi uma voz. Uma voz que não precisou de discursos longos nem de ideologias complexas. Apenas 3 palavras que desarmaram a mentira. Quem como Deus? Esse foi o batismo de fogo de Miguel. Naquele instante, ele deixou de ser apenas um observador para tornar-se o príncipe da milícia celestial. Sua consagração foi um ato de vontade suprema. Ele renunciou ao conforto da contemplação para descer ao campo de batalha. Foi o primeiro ato de defesa da propriedade mais sagrada, a soberania da alma diante do engano. A luta foi intensa. Os céus testemunharam cores que nunca haviam existido. O choque entre o azul elétrico da justiça e o vermelho escuro do ressentimento. Miguel não lutava por ambição, mas para restaurar o direito de cada ser viver na luz. Cada sacrifício, cada embate, o transformava no símbolo eterno da determinação. Seu impacto não foi apenas local. Foi uma vitória que garantiu que o bem sempre teria um defensor nos momentos de maior angústia. Mas a batalha não terminou nas alturas. Ela foi levada para um novo cenário. O mesmo lugar onde você e eu caminhamos hoje. O guardião da dignidade humana. Expulso o erro das regiões celestiais, Miguel recebeu uma nova missão: tornar-se o guardião da humanidade. Desde então, ele caminha entre nós, invisível, mas presente, como o grande protetor da liberdade individual. Ele compreende que o ser humano é o campo de batalha atual. Ao longo dos séculos, nós o vimos inspirando os corajosos. Quando impérios tentaram esmagar a fé, Miguel esteve ali. Quando a escuridão tentou apagar a diferença entre o certo e o errado, ele sustentou a balança. Seus feitos heróicos se manifestam em cada pessoa que se levanta para dizer a verdade quando todos os outros se calam por medo. Sua intervenção em nossa história não é uma imposição. É um auxílio para aqueles que escolhem livremente o caminho do bem. Ele é o modelo do guerreiro que não precisa de um Estado nem de uma burocracia para agir. Ele age pela lei inscrita em seu coração. São Miguel nos ensina que a verdadeira hierarquia se fundamenta no serviço e na proteção dos indefesos. Ele viu civilizações nascerem e caírem. Ele viu a soberba se disfarçar de progresso repetidas vezes. E em cada ciclo, sua espada de luz permanece desembainhada, esperando por aqueles que estão dispostos a consagrar suas vidas à defesa do que é imutável. Porque hoje, irmão Emanuel, as sombras mudaram de nome. Mas a sua essência continua a mesma. A nova batalha das ideias. Chegamos a um tempo em que a confusão já não busca derrubar templos de pedra, mas sim o templo da mente e do coração. Hoje, São Miguel observa como se tenta redesenhar a própria natureza do ser humano. Vemos como agendas que prometem uma falsa empatia procuram, na realidade, apagar a identidade que Deus nos deu. Estamos diante de uma nova forma de engenharia que tenta nos convencer de que a verdade é relativa e de que a tradição é uma prisão. Mas o arcanjo nos recorda que a verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas o conhecimento da verdade que nos torna livres. As correntes modernas que tentam impor visões contrárias à ordem natural são os mesmos sussurros que Miguel ouviu no princípio dos tempos.
Defender a vida desde o seu início, proteger a estrutura fundamental da sociedade e permanecer firmes na nossa identidade não é ódio, é o ato mais puro de amor e resistência. São Miguel é o patrono daqueles que não se dobram diante das modas passageiras nem diante de pressões que exigem uniformidade de pensamento. Ele nos convida a sermos livres na nossa capacidade de escolher o bem e firmes na nossa vontade de proteger aquilo que é eterno. Não permitamos que novas narrativas nos roubem a paz que só nasce quando caminhamos sob o olhar do Altíssimo. A luta é cultural, espiritual e pessoal. E nesta arena, não estamos sozinhos. A armadura da convicção. Como lutar hoje como lutou Miguel? Não com violência, mas com coerência de vida. O arcanjo nos ensina que, para vencer o mal exterior, primeiro devemos ordenar o nosso interior. Sua armadura não é de ferro, é de virtudes. A justiça, a temperança, a fortaleza e a prudência são as ferramentas que nos permitem atravessar um mundo que parece ter perdido o rumo. Nesta etapa da nossa história, ser defensor da fé exige uma determinação heroica. Significa dizer sim à vida, sim à família, e sim à liberdade espiritual e à responsabilidade pessoal, rejeitando as dependências que o mundo tenta impor. São Miguel é o exemplo de que se pode ser poderoso sendo servo. Cada vez que você escolhe a verdade em vez da mentira confortável, você está invocando a força deste arcanjo. Cada vez que você defende o direito de educar seus filhos segundo seus valores, você impunha a mesma espada espiritual. A fé não é refúgio de fracos. É a fortaleza dos valentes que se atrevem a caminhar contra a corrente de uma cultura que esqueceu suas raízes. A paz que buscamos não é a ausência de conflitos. É a tranquilidade de saber que estamos do lado certo da história eterna. O mundo pode gritar. As redes podem tentar nos silenciar. Mas o eco de quem como Deus é mais forte do que qualquer algoritmo. O farol na escuridão digital. Vivemos uma época de mudanças rápidas. As telas nos bombardeiam com mensagens que procuram enfraquecer nossa vontade e fragmentar nossa fé. Mas São Miguel Arcanjo nos ensina a olhar além do que é visível. No caos da informação, ele é o farol que aponta para o porto seguro da tradição e da verdade natural. Não devemos ter medo das novas ferramentas de comunicação. Se São Miguel lutou nos céus, nós somos chamados a evangelizar nestas praças digitais, levando a luz da esperança àqueles que estão presos no vazio das ideologias modernas. Nossa missão é mostrar que existe um caminho melhor, um caminho de responsabilidade, de mérito e de respeito pelo sagrado. A fé em Deus não é uma corrente que aprisiona. É a âncora que nos permite ser verdadeiramente livres. Sem Deus, o homem fica à mercê dos tiranos de ocasião e das modas que hoje existem e amanhã desaparecem. Com Deus, o homem torna-se cidadão do céu, portador de uma dignidade que ninguém pode pisotear. Que a figura épica de Miguel nos inspire a não sermos cristãos apenas de nome, mas guerreiros de espírito, sempre prontos a dar razão da nossa esperança com caridade, mas também com firmeza inabalável. Um chamado à vitória pessoal. Hoje eu lhe faço um convite. Não olhe para São Miguel como uma estátua distante ou apenas como uma imagem em um livro. Olhe para ele como seu aliado na batalha diária pela sua alma e pela sua família. Sua vida, sua entrega e sua vitória são a prova de que o mal, por mais barulhento e organizado que pareça, já foi derrotado pela verdade. Ter pensamentos que defendem a vida, a liberdade e a propriedade da nossa consciência não nos torna antiquados, faz de nós a vanguarda de um mundo que precisa desesperadamente voltar à sua origem. Não se deixe confundir por narrativas que tentam normalizar aquilo que a própria natureza rejeita. Mantenha seu olhar voltado para o alto, como Miguel. Lembre-se, a paz que o mundo oferece é passageira e depende de que você se submeta às suas regras. A paz que Deus lhe concede, por meio da intercessão do Príncipe dos Anjos, é uma paz que fortalece, que dá clareza e que permite caminhar de cabeça erguida mesmo em meio às perseguições. Siga em frente, valente de Deus. O final desta história já está escrito,
e é uma história de glória para aqueles que permanecem fiéis. O estandarte da liberdade eterna. Contemplem agora o fruto da fidelidade. São Miguel não apenas venceu na grande batalha do princípio, ele se tornou o estandarte do que significa ser verdadeiramente livre. Sua vitória nos recorda uma verdade que o mundo moderno tenta esconder: a liberdade não é o direito de fazer tudo o que queremos, mas a capacidade gloriosa de escolher o bem, a verdade e a beleza. Cada vez que você rejeita uma narrativa que tenta roubar sua identidade, cada vez que você defende a vida daqueles que não têm voz, você está levantando o mesmo estandarte que Miguel sustentou nas alturas. Ele nos ensina que nenhuma ideologia, agenda ou engenharia social pode acorrentar uma alma que reconhece ser filha de Deus. O arcanjo é o guardião da sua soberania pessoal, dessa centelha divina que ninguém, por mais poderoso que se considere na terra, tem o direito de apagar. Olhe ao seu redor. O ruído do mundo pode parecer ensurdecedor, mas é apenas o eco de uma derrota antiga. São Miguel nos convida a não sermos escravos do medo nem da opinião dos outros. Ele nos chama a sermos uma resistência silenciosa, mas firme, aqueles que preservam o fogo da tradição para iluminar o futuro. Sua espada não castiga. Sua espada separa a luz da confusão, oferecendo-nos a clareza necessária para compreender que, por trás das modas passageiras, existe uma ordem eterna que nos dá paz e propósito. Você, que escuta esta mensagem, faz parte dessa milícia espiritual. Sua vida é o campo onde hoje se decide se a luz continuará brilhando em sua casa e em sua comunidade. Não tema as sombras deste século. Porque ao seu lado está o príncipe que jamais perdeu uma batalha. Sua força será a sua força quando você agir com integridade e coragem. A noite pode ser escura, mas a aurora está próxima. O despertar dos guardiões da verdade. Aqui e agora, a história de São Miguel deixa de ser apenas um relato do passado e se torna o seu presente. Não é por acaso que esta mensagem chegou até você. Vivemos tempos em que muitos são pressionados a permanecer em silêncio, onde aquilo que é natural é questionado e onde a fé é tratada como uma lembrança distante. Mas você sabe, no fundo do seu coração, que existem verdades que não passam. A verdadeira liberdade não se encontra nas promessas de sistemas que tentam redesenhar nossa essência ou fragmentar nossa identidade. A liberdade real nasce da verdade natural e do olhar voltado para o Criador. Ser firme hoje não significa viver preso ao passado. Significa proteger aquilo que é eterno para que o futuro tenha fundamentos sólidos. Ser corajoso hoje é afirmar que a vida é sagrada, que a família é o coração da sociedade e que cada pessoa possui uma dignidade que nenhum poder terreno pode destruir. As correntes que hoje se apresentam com nomes modernos são, muitas vezes, apenas antigas sombras com novas máscaras. Mas lembre-se, onde existe um coração que reza, onde existe um homem ou uma mulher que defende sua liberdade de consciência, ali está Miguel com sua espada de luz. A fé em Deus não é um peso. É a força que lhe concede a paz que o mundo não pode oferecer e a esperança que jamais decepciona. Eu o convido a agir. Não com ódio, mas com convicção. Seja luz nas redes. Seja paz em sua casa. Seja defensor da vida em cada palavra. Não permita que a confusão roube a alegria de ser quem Deus o criou para ser. A batalha já foi vencida no céu. E aqui na terra, cabe a nós testemunhar essa vitória. Caminhe com passo firme, com a cabeça erguida e o coração ardente. Porque no final de todo ruído e de toda sombra, somente a verdade permanecerá. E essa verdade o tornará livre. Que o grito de vitória do arcanjo ressoe em sua vida hoje e sempre. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Paz e bem. Que palavras tão poderosas e cheias de luz, irmão Emanuel. Ao contemplarmos a grandeza do nosso amado São Miguel Arcanjo, lembramos que não existe batalha, por mais escura que pareça, que não possa ser vencida sob o estandarte da verdade.
Ele que com sua espada defende a nossa dignidade e a nossa liberdade, hoje nos envolve com suas asas e nos convida a caminhar de cabeça erguida, sem medo das sombras deste mundo. Sua vitória é a prova de que, quando a vontade se une a Deus, o mal não tem poder sobre nós. Irmãos, para encerrar este encontro de graça e fortaleza, coloquemos nossas mãos e nosso coração em sintonia com o céu. Elevemos nosso espírito àquele que é o príncipe da paz e guardião da vida, e com a certeza de que sua proteção nos acompanha em cada passo, repitamos com toda a nossa fé e devoção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.